Olha, ainda falando sobre as crianças, tem muitas dúvidas a respeito disso. A gente acabou de ouvir uma entrevista com um infectologista do caso de uma morte de um jovem de 14 anos que ainda está sendo estudada. Não aqui no Brasil, tá, gente? Na China. Mas será que as crianças são mais resistentes ao coronavírus e por quê? Ao mesmo tempo, podem ser vetores de transmissão para os idosos? A gente vai conversar e tirar todas as suas dúvidas a respeito disso com o pediatra Dr. Nelson Eisenbaum, que está ao vivo com a gente. Doutor, muito obrigado por participar dessa edição especial do Fala Brasil, levando informação às pessoas. E você, telespectador, pode mandar suas perguntas que a gente passa ao Dr. Nelson. Por que, doutor, nesse caso, as crianças parecem ser mais resistentes ao coronavírus? Bom dia. Bom dia. Para nós que somos pediatras, a gente sabe que as crianças elas têm uma resistência maior ao vírus do que os idosos. Isso não significa que a gente possa sair com nossos filhos passeando por aí. Veja, o índice de mortalidade em crianças é menor, mas não significa que o seu filho não possa ter um quadro mais severo de coronavírus. Significa que a maior parte das crianças não vai ter um quadro grave, vai ter um quadro mais parecido com uma gripe, um quadro mais leve, mas isso não significa que todas as crianças vão passar bem com isso. Pode ser que uma ou outra criança tenha um quadro mais severo. Doutor, eu ouvi uma informação ainda a respeito disso, dizendo o seguinte, o senhor me corrija se eu estiver errado. Por que as crianças acabam ficando um pouco mais protegidas e essa recomendação vale até para os adultos no caso da vacinação? Como elas têm as vacinas mais recentes e criança toma muitas vacinas, consequentemente ela está mais protegida de outras doenças e isso protege a criança de ter a imunidade mais baixa, ou seja, ela fica com uma proteção maior, não abrindo a porta para o coronavírus. Faz sentido isso, doutor? Não, eu não acho que isso faça sentido, não. Eu acho que o coronavírus ele é um vírus diferente, tá? Eu não acho que estar vacinado para outras doenças protege para o coronavírus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que acontece é que os idosos são mais susceptíveis a doenças e eu acho que por isso eles são mais susceptíveis ao coronavírus. Mas eu não acredito que estar vacinado para outras doenças proteja mais as crianças para o coronavírus. Vamos lá, temos muitas perguntas dos pais preocupados aqui participando. São as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá, a primeira pergunta pode colocar na tela para a gente. A Simone não informou a cidade onde ela mora, mas ela disse que a filha tem problema respiratório e faz uso daquelas bombinhas com medicamentos. Ela quer saber se esses remédios ajudam a criança de alguma forma. Ela pergunta se ajudam no caso do coronavírus. Bom, vamos lá. A questão é a seguinte, se o seu filho tem um problema respiratório, ele deve seguir usando as bombinhas, né, os inhalers. Então, ela deve seguir usando o Seretide em caso de crise e o Aerolim. Nós usamos também o Aerolim para broncodilatação, quer dizer, uma criança que está passando por um problema respiratório e o coronavírus é um vírus respiratório, nós vamos fazer uso também do Aerolim. Mas isso não significa que a gente vai usar o Aerolim para todo caso de coronavírus que a gente tiver em criança. Veja, é importante que você siga o tratamento do teu filho com o Seretide e, em caso de crise, usar o Aerolim, ok? Perfeito. Olha só, a Vani, que é aqui de São Paulo, disse que os filhos estão em quarentena, mas ela e o esposo estão saindo normalmente para trabalhar. Pergunta dela, quais medidas eles devem tomar para proteger os filhos? Olha, a primeira medida era não sair de casa. Se você puder não trabalhar e não sair de casa, você já está protegendo seus filhos. Mas, se você é obrigado, porque você trabalha em uma área que é importante que você saia para manter a população geral em bom estado, quando você voltar para a tua casa, lave bem as mãos, tire o sapato antes de entrar em casa, tome um banho se for possível, põe a roupa para lavar, tá?
e tome cuidado no contato com seus filhos. Veja, a doença ela pode ter um período de 2 a 14 dias para mostrar sintomas. Então, quanto menos a gente sair de casa, menos a gente vai infectar aqueles que a gente ama. A Jailce Pereira comentou que está super resfriada. Ela tem uma filha de 8 anos que depende dela. Ela quer saber o que ela deve fazer para não passar, por enquanto, é isso que ela acredita, o resfriado para a menina. O certo seria ela se isolar, mas se ela não tem a possibilidade de se isolar, procurar manter uma distância de 2 metros da criança ou usar máscara, tá? E procurar lavar a mão o máximo que puder. Isso seria o certo para não passar nada para a criança. O melhor seria ela se isolar da criança se houvesse possibilidade. A Camila Busnello tem uma pergunta para fazer para o senhor, doutor. Camila? Bom dia, doutor Nelson. Eu queria saber de pessoas, né, com uma situação mais vulnerável, pessoas que moram em comunidades, que nem sempre conseguem não ficar perto dos avós, moram no mesmo cômodo. Qual é a orientação para essas pessoas para que a disseminação do coronavírus não seja muito intensa e muito ferrenha? Então, não temos como, né? O certo seria a gente procurar isolar as pessoas. Então, isolar os idosos da população mais jovem, tentar não ir trabalhar, tentar manter as crianças e os idosos longe, os jovens e os idosos longe, porque eles são uma população de maior risco. Maior risco porque existe uma mortalidade maior entre os idosos e uma mortalidade menor entre as crianças, tá? Mas a gente tem que proteger toda a nossa população. Infelizmente, a gente vive num país pobre, onde muitas pessoas moram juntas e não existe essa possibilidade. Então, o que eu falo? Lavem bem as mãos, procurem tirar o sapato antes de entrar em casa, se possível, tomem banho, procurem se cuidar, procurem não ir trabalhar, se possível, procurem minimizar os contatos com outras pessoas, tentem manter a calma. Por favor, cuidem dos nossos velhinhos, cuidem das nossas crianças. O certo é a gente evitar contato interpessoal, evitar sair, evitar contato entre pessoas. Ô, doutor, eu queria saber, eu também sou mãe, é Tatiana Brasil falando aqui do estúdio, sobre o uso de medicamentos. Muito se fala sobre o uso do ibuprofeno, corticoides. Muitas crianças usam, né, esses medicamentos em casa, é uma lista de medicamentos. O que pode e o que não pode ser dado aos nossos filhos nesse caso, doutor? Vamos lá. A gente está falando de coronavírus. Então, vamos lá. Se o seu filho está com uma infecção pelo vírus, pelo Covid, né, 19 ou para o SARS-CoV-2, quer dizer, se ele pegou o coronavírus, ele não deve usar o ibuprofeno, pelo menos por enquanto a gente tem essa orientação, tá? Porque é uma medicação que age na ECA, né, numa enzima, que pode aumentar a infecção. Mas isso é a orientação que a gente tem agora. No caso de corticoides, não existe ainda uma orientação segura sobre o não uso. Veja, a gente tem muita criança asmática que usa bombinha, para continuar usando, tá certo? Criança asmática tem que usar suas bombinhas, não é para parar, senão a gente vai ter um novo problema aqui, que é um problema de crianças com problemas respiratórios, porque não está usando a medicação que deve. Ok? Então, eu acho que a gente tem que manter a cabeça fria e no lugar e manter as medicações das nossas crianças que têm problemas respiratórios. E o ibuprofeno não deve ser usado quando nós temos a suspeita do coronavírus. Perfeito. Doutor Nelson, muito obrigado. Obrigado pela participação, pelos esclarecimentos para a gente poder proteger a nossa família, as nossas crianças, os nossos idosos. Esse é o objetivo de todos nós. Obrigado por participar dessa cobertura especial. Tati.